Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 4, As Promessas de Deus. Autores Pedro Dong e André Dong. Título da semana 2, O Ministério da Reconciliação. Terça-feira. Ler com oração, Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Ontem vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação e nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. 2 Coríntios 5:18. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser aceitar sua comissão, dizendo-lhe sim e amém. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio dessa figura, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. O átrio exterior do tabernáculo é representado pelo retângulo maior aqui do alimento diário. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento. Sob o ângulo de nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamo-nos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. No Antigo Testamento já é possível ver a grandiosidade de Deus, pois ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais, tais como bois ou novilhos, carneiros ou cabritos, rolas ou pombinhos. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei do rito, conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação. Ali, a oferta receberia um tratamento específico de acordo com a sua natureza, isto é, conforme fosse gado miúdo ou aves. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. Em seguida, o pecador deveria pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto para que houvesse identificação e substituição. Esse animal passaria a representá-lo daí por diante. Depois o animal era imolado. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentavam o sangue do animal e o aspergiam sobre o altar. Ele era ainda esfolado e cortado em seus pedaços. E os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Por fim, os sacerdotes colocavam em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o rebenho, sobre a lenha. Depois de lavadas com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. O resultado dessa oferta queimada era subir como aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era aceito por Deus. De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos ofertas e nos ofertamos para Deus. De outro, também somos um sacrifício, pois assim como esse animal que está sobre o altar precisa ser totalmente consumido, tornando-se cinzas, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinzas é muito importante. Antes éramos seus inimigos, mas uma vez imolados, queimados e transformados em cinzas, não existimos mais. Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto. Ela era sempre destinada a Deus,
Nem o pecador nem os sacerdotes tinham parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido, essa oferta representa, respectivamente, a obra de redenção de Cristo realizada na cruz por nós e a sua total e absoluta consagração a Deus. Prosseguindo em nossa experiência no átrio exterior, damos um passo adiante e encontramos uma bacia também feita de bronze. Esse metal nas Escrituras sempre representa o juízo ou o julgamento de Deus. A função da bacia era para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no outro recinto que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e sua função nos fazem lembrar que fomos lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para ser santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Muitos cristãos sabem que têm assegurado a salvação de seu espírito, isto é, já passaram pela experiência do altar do holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é: o fim de nossa experiência cristã é o átrio exterior? Se pararmos nesse estágio, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser o nosso Salvador e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Ele. Devemos continuar em nossa experiência e chegar ao Santo Lugar, representado pelo segundo retângulo da figura. O Santo Lugar, associado ao Santo dos Santos, é chamado na Bíblia de santuário. A separação entre os dois era feita pelo segundo véu. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para o lado norte, 20 para o lado sul e no lado posterior 8, 6 delas, como as demais, e 2 de canto para reforçar os cantos ao fundo. Essa madeira era nobre, muito resistente e revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina e a madeira a nossa natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Das 8 tábuas ao fundo, havia 2 que ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representam Cristo, pois Ele é a pedra de esquina ou de ângulo. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar no aperfeiçoamento de nossa experiência espiritual. Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Isso simboliza o tabernáculo como o edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida de sua largura, 1 côvado e meio, é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos do complemento de outros para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso, o apóstolo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito altos nem muito baixos, pois na edificação a meta é até que todos cheguemos. Sob cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata. A prata simboliza a redenção de Cristo. É a redenção que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores que os outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Pergunta de hoje: o que representa avançar do átrio para o santo lugar? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz
faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.